Bom dia, meus amigos. Espero que estejam todos bem, de saúde. Agasalhem-se que este tempo está muito estranho, para que nós não nos constipemos. Vamos então continuar a falar do nosso livro Famílias. Diz assim: vulnerabilidade e dificuldade do estudo bíblico em grupos familiares. Dos elementos fundamentais da programação do culto familiar, o louvor, a oração, a meditação, com a partilha. Este último é provavelmente o elemento mais crítico e complexo. A meditação ocupa um lugar importante e fundamental para o sucesso do culto familiar. A experiência do estudo bíblico ou da meditação bíblica em família revela as mesmas características, dificuldades do estudo em pequenos grupos. Monotonia. Se a meditação ou o estudo bíblico diário são longos, inadequados aos interesses dos diferentes membros da família, podem causar uma sensação de saturação e desinteresse. Quando a meditação ou o estudo se tornam num monólogo em estilo de pregação, não há nem lugar nem tempo para a partilha, correndo-se maiores riscos de se cair na monotonia. O culto familiar pode assim começar a ser vivido como um ritual desprovido de relevância. A alteração de métodos, assim como a rotatividade das leituras e apresentações, é fundamental para quebrar a monotonia. Um balanço regular para reajuste dos temas e dos métodos permite ter sempre uma janela aberta à inovação e à criatividade. Um concurso bíblico simples e interessante pode ser também uma forma de se evitar a monotonia. Ou seja, nós estamos a fazer um culto num grupo familiar ou de amigos ou tal. Se for sempre a mesma pessoa a fazer a meditação, pode se tornar cansativa, a não ser que a pessoa seja ágil e que tenha dinâmica a fazer o culto, não é? A meditação. Porque se for assim uma pessoa mais velha, que é um pouco mais parada, o que é que acontece? A pessoa começa a fazer e depois acaba por cansar as pessoas, ou já estão a dormir, ou estão a virar a cara para o outro lado, e depois não entra nada no cérebro. É bom, como eles dizem aqui, que haja um concurso bíblico, ou o que é que eles falaram mais? A forma como nós pomos uma meditação mais pequenina e depois podemos fazer um jogo interessante a ver com aquilo. Também que as crianças não fiquem irritadas, chateadas a mexerem-se, para que elas possam realmente estar em conformidade com a presença do Senhor. Pressa para acabar e fazer outra coisa. A necessidade de terminar rapidamente a meditação e o culto familiar para fazer outras coisas transformam-o num ritual sem sentido. A dinâmica dos tempos modernos exige mais do que nunca cada indivíduo e, consequentemente, as famílias organizem convenientemente o seu tempo seguindo prioridades. Qual é a prioridade dada ao encontro pessoal e com Deus? Na resposta a esta pergunta, encontraremos o lugar do culto familiar no meio das outras atividades importantes. O tempo previsto para o culto familiar, ao ser respeitado, não deve prolongar-se de maneira a sobrepor-se ao tempo reservado para as outras atividades. Quando nós vamos para um culto familiar, à espera que aquilo que nós entremos e saímos logo a correr, nunca vamos com a mente aberta, nem com a mente posta nos preceitos de Deus. Nós temos que ir com calma, serenidade, para que aquilo que nós vamos ouvir naquele dia possa entrar no nosso cérebro e possa nos mostrar a forma como nós devemos atuar em cada situação. É bom estarmos sem problemas na casa de Deus ou numa casa, num pequeno grupo, não é? Para falarmos sobre Jesus. Senão as coisas não vão correr bem. Distração criada por exigências e recriações
domésticas, televisão, máquina de lavar, fogão. O programa favorito ou especial que passa a determinada hora da televisão pode ser uma motivação antagónica para desviar o interesse na meditação e no culto familiar. Quando assim este facto em si é revelador de um problema espiritual centrado no poder atrativo das ofertas deste meio de comunicação. Perante tal situação, o culto familiar adquire ainda um significado mais importante numa terapia espiritual e familiar, de reflexão e vivência das prioridades no relacionamento com Deus e com a família. Outro tipo de atividades absorvente está relacionado com as tarefas domésticas em curso, por vezes não necessárias ações urgentes, provocando a interrupção de reunião. Este estado de coisa pode ser evitado planificando convenientemente as tarefas domésticas em função do culto familiar, se o considerarmos prioritário e não o inverso. A repetição de situações deste tipo pode ser suficiente para desconcentrar, desinteressar e desmotivar a coesão familiar para a educação familiar. A preparação e a atenção especiais para criar condições mínimas com a maior disponibilidade do encontro com Deus ajudam a evitar este tipo de interrupções. Claro que se a gente está num culto familiar numa casa nossa, e está a máquina de lavar a roupa a lavar, nós não vamos conseguir estar a 100% ligados naquilo que Deus nos quer mostrar, não é? Ou nos quer dizer, porque só aquele barulho está-nos a impedir. Se nós, por exemplo, eu adiantei o jantar, vocês fiquem a jantar que eu vou já preparar tudo para o pequeno grupo que nós vamos ter aqui em casa. Aquela mãe não está com o devido sentido da coisa. Uns estão a jantar, a outra está a preparar. Não. Temos que ter tempo para fazer tudo juntos. Jantar primeiro e depois, um pouquinho antes das pessoas virem, organizar a meditação, mostrar como é que se devem estar, o que é que eu vou fazer, da forma como vou planificar. É assim que deve ser, porque quando nós estamos para a presença de Deus não devemos ter nada para nos distrair. Se alguma coisa nos distrair, nós já não vamos cientes à mesma situação, e Deus precisa de pessoas completamente ativas e no meio dele para que possam buscar outras pessoas. Espero que tenham gostado. Isto está uma continuação, mas hoje ficamos por aqui. Tenham um dia muito abençoado na presença do Senhor. Amém.